Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre administração de empresas. E começaremos com uma breve introdução sobre o assunto, apresentando alguns conceitos básicos. Precisamos saber que a administração sempre existiu, sempre teve alguma forma de administrar. Os egípcios, eles já faziam isso. Eles planejavam, organizavam, comandavam, coordenavam e controlavam tudo, por exemplo, para fazer umas pirâmides. Os militares, a mesma coisa. Os militares, eles planejavam uma campanha, uma batalha, eles conduziam as pessoas para essa guerra e eles ficavam verificando se as estratégias estavam dando certo ou não. Então, sempre existiu uma forma de administrar. Mas o que significa administrar? A palavra administrar significa estar próximo de alguém para aconselhar, para fazer alguma coisa em benefício desse alguém. Significa também possibilitar que esse alguém tenha sucesso, é ajudar essa pessoa no uso do que ele precisa. E outra coisa, por fim, interpretar tendências, se antecipar a eventuais problemas e estar preparado para quando eles surgirem. Mas dá para imaginar que naquela época do Egito e tudo mais, e até não muito tempo atrás, e talvez até hoje, tem um método empírico de administrar. Ah, o meu conhecido fez isso e deu certo, o meu pai sempre fez assim, ou eu sempre fiz assim, ou seja, baseado em experiência e em tradição. Esse é o chamado método empírico. Os resultados dependem da sorte muitas vezes. As coisas começam a mudar para a administração com a Revolução Industrial, com o surgimento das empresas. A primeira fase da Revolução Industrial, que são as máquinas, as fábricas propriamente dito, e depois a segunda, que são os transportes, as comunicações, aço, eletricidade. Com esse surgimento das empresas, não dá mais para administrar como se administrava, por exemplo, as pirâmides. Não dá mais para fazer isso. As coisas têm que mudar, tem que ser mais técnico, mais científico, e é isso que nós veremos daqui a pouco. A primeira coisa que o surgimento dessas empresas traz para a administração é que com a máquina, com as fábricas, com as oficinas, eu começo a ter muitas pessoas para fazer atividade, eu começo a ter muitas pessoas no mesmo ambiente, muitas máquinas, eu começo a ter uma pressão por produtividade. Então o negócio começa a mudar, porque eu tenho dinheiro envolvido, eu tenho que ganhar, eu investir, eu tenho que ganhar esse dinheiro. E o dono muitas vezes não sabe fazer isso, então ele contrata alguém para fazer essas coisas para ele. E esse alguém, ele tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, ele tem que ter objetivos estabelecidos e ele tem que fazer com que as pessoas trabalhem para alcançar esse objetivo. Ele tem que organizar os trabalhos, ele tem que dividir, ele tem que distribuir para que os resultados comecem a ser alcançados. Ele tem que controlar, ele tem que garantir que tudo o que ele estabeleceu, toda a organização e as regras que ele estabeleceu, que isso tudo esteja acontecendo, porque senão ele não alcança o resultado. Então, em outras palavras, eu preciso fazer isso acontecer, mas como? Aí que entra o estudo da administração, que é exatamente para identificar as melhores práticas para fazer tudo isso acontecer. Lembra aquele método empírico que era baseado em costumes, era baseado nessas coisas? Ele começa a ceder lugar para o método científico, que ele é baseado em pesquisa, que ele é baseado em análise, que ele é baseado em padronização, ele é baseado em treinamento, em repetição para aprimorar as coisas. Então, todo esse método científico que vai trazer uma maior eficiência, não vai ficar ao acaso o resultado, é isso que nas próximas aulas nós vamos estudar detalhadamente a evolução dessa administração. Mas nós falamos em administração de empresas. Mas o que são empresas? Empresas, segundo o Chiavenato, são unidades sociais, agrupamento de pessoas, intencionalmente construídas ou reconstruídas para alcançar um objetivo. E ele se assemelha, uma empresa se assemelha a um organismo vivo. Ela nasce pequena e ela cresce. Ela
torna-se cada vez mais complicada de acordo com o que vai crescendo, parece a gente. No fato de exigir uma interdependência entre os setores. E da mesma forma, ela interage com o que acontece fora. Se entra um novo concorrente, se é lançado um novo produto, então ela tem essa interdependência com o mercado externo. E como falamos em sistemas, uma empresa ela é um sistema. Ela tem que ter objetivos. Ela é composta por pessoas e tudo isso tem que funcionar direitinho. E ela tem uma estrutura de comando. Então ela tem gerentes, ela tem toda essa estrutura hierárquica. Mais do que isso, ela depende de recursos que são escassos. Ela depende de recursos naturais. Ela depende de dinheiro para poder funcionar. E ela depende do trabalho das pessoas. Mais uma vez, o administrador tem que estar atento a tudo isso. E complementando os recursos que são recursos materiais, físicos, são recursos financeiros, são recursos humanos, as pessoas que vão fazer acontecer. São recursos administrativos, ou seja, eu tenho regras políticas, eu tenho técnicas que eu também tenho que administrar. Metodológico. O que é metodológico? É a inteligência, é o que faz a diferença entre uma empresa e outra. São seus processos, são suas formas de trabalhar. E o mercadológico, que é como que ela interage com o mercado, como que ela vende, como é que ela convence os usuários, como ela consegue entender o que os clientes querem. Por isso que as empresas elas podem ser classificadas de diversas formas. Ela pode ser classificada quanto ao objetivo. Tem empresas que têm fins lucrativos, que são a maioria das empresas, as SAs, as limitadas e tudo mais. E eu tenho aquelas empresas ou organizações que não têm fins lucrativos. Por exemplo, ONGs, associações, fundações, Médicos Sem Fronteira, por exemplo, é sem fins lucrativos. Mas ela também pode ser classificada quanto como que ela trabalha na economia. Eu tenho aquela empresa que trabalha no setor primário, que faz extração mineral, por exemplo, ao Vale do Rio Doce. Eu tenho um segundo nível de empresa, que é o setor secundário, que são aqueles que fazem a transformação. Por exemplo, a Gerdau, que pega aquele aço e transforma em prego. E eu tenho o setor terciário, que são aqueles que pegam esses produtos e prestam serviço com ele. Pode ser venda ou pode ser um setor de serviço propriamente dito. Por exemplo, uma escola, uma empresa de transporte e assim vai. Uma outra classificação é quanto à natureza da sociedade. Empresa pública, primeiro setor. O capital, ou seja, o dinheiro é nosso. E a finalidade é para a sociedade como um todo, basicamente governamental. A segunda é empresa privada, que é o segundo setor. O dinheiro é do dono e a finalidade é dar lucro para o dono, por isso que é privado. O terceiro setor são organizações cujo capital é das pessoas que contribuem para essa organização. E a finalidade não é dar lucro para quem está contribuindo, mas é reverter esse dinheiro em benefício da sociedade. Esse é o terceiro setor. São as ONGs, por exemplo. Agora, imagina tudo isso nesse tal de ambiente organizacional, onde eu tenho um ambiente interno e eu tenho o ambiente externo, fornecedores, concorrentes, governo, tudo isso o administrador tem que pensar e tudo isso o administrador tem que conhecer. Então vamos falar um pouco, já que nós falamos que o administrador tem que conhecer tudo isso, o administrador, ou seja, a administração, ela tem algumas preocupações. A primeira ênfase que nós podemos falar é nas tarefas, ou seja, é como que as coisas vão acontecer dentro da minha empresa. Segundo, na estrutura, como que eu me organizo para fazer essas coisas acontecerem. Terceiro, eu tenho que ter preocupação ou ênfase nas pessoas, afinal de contas, são essas pessoas que fazem as coisas acontecerem. Eu tenho que ter atenção, eu tenho que dar ênfase também no meu ambiente, porque se eu não
acompanhar o que está acontecendo no meu ambiente, eu posso dar com os burros na água. E eu tenho que estar atento com a tecnologia, porque a evolução tecnológica, e nós estamos vivendo um tempo que nos torna isso claro para a gente, se eu não ficar atento a isso, eu posso também ir à falência. Recentemente, cada vez mais, têm surgido novas preocupações com a estratégia. Eu tenho que bolar estratégias, eu tenho que conseguir ter estratégias para sobreviver. E essas estratégias, elas dependem muito de adquirir e administrar conhecimento e inteligência. Eu tenho que ter formas de fazer as coisas diferente do meu concorrente. E cada vez mais eu preciso ter a responsabilidade social. Sem essas coisas eu também não aconteço, eu também não consigo sobreviver. E tudo isso daqui nós veremos como que a evolução da administração aplicou e foi descobrindo todas essas coisas. Nós veremos mais para frente. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens, tá? Para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Gostaria de indicar para vocês alguns vídeos muito interessantes de assistir. Quando puderem, dê uma olhadinha. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?